placa de vidro de 0,3 quilogramas para aumentar sua temperatura em 80 graus. Então, a variação de temperatura já é 80, né? Em 80 graus. Considere o calor específico do vidro como sendo 70 joules por quilograma vezes grau Celsius. Vamos lá. Então, pense aí. Eu tenho, vou desenhar aqui com vocês, veja aí se vocês estão acompanhando. Vocês têm o calor específico. Não estou conseguindo, peraí. Vocês têm o calor específico, gente, que é de 70 joules. Então, está confundindo, pode ter confundido você, Rita, é porque era 70 joules por... Deixa eu ver aqui. 70 joules por quilograma vezes grau Celsius. Esse é o calor específico, 70 joules por quilograma vezes grau Celsius. Esse é o nosso calor específico. Como é que você vai montar? Você vai montar com essa fórmula aqui, ó. A fórmula fundamental da calorimetria, que é macete, Q é igual a M vezes C vezes delta T. Certo? Onde? De novo, vamos pegar ela aqui. Onde você tem que a massa é 0,3, o calor específico é 70 e a variação de temperatura é 80 graus. Então, você vai achar facilmente aí a quantidade de calor necessária. Percebam que 0,3 quilograma está relacionado com o meu calor específico. Vamos olhar aqui na questão. Calor específico, ó, é 70 joule por quilograma. Então, ó, quilograma está batendo com quilograma. Então, não precisa de transformação. Agora, se eu tivesse aqui grama e aqui quilograma, aí sim eu precisaria transformar, mas estão na mesma unidade. Então, eu tenho, ó, quilo e quilo. Então, não tem nenhuma transformação para fazer, é só você multiplicar. Multiplicando 0,3 vezes 70 vezes 80, você vai achar o valor certo da questão, tá? Não me engano, é aqui, essa aqui. Façam aí a conta para ver. O que mais? Vou botar aqui para você ver de novo. Tá vendo, Rita? Rita? Professora, Oi. Sim, professor, entendi agora. delta T é a Diga, cara. transferência de calor para energia, né? Delta T, É? T de temperatura. Q é calor, a quantidade de calor. Essa quantidade Entendi. de calor pode ser em joule ou pode ser em calorias. Ó, pode ser em joule, que é o nosso jotinha, ou em calorias. Lembra que a gente trabalhava muito com caloria? Sim. Isso é a energia. Aqui, ó. Ô, professora. Quanto calor, esse calor aqui é justamente a energia mesmo. Quanto calor precisa ser dado, ou seja, quanta energia precisa ser dada. Algo mais? Professora, Diga. eu tive dúvida na última questão. Qual foi a última? Do isopor? Confundi um pouquinho.
Olha só. Preparar um bom churrasco é uma arte. E em todas as famílias sempre existe um que se diz bom no preparo. Em algumas casas, a quantidade de carne assada é grande e se come no almoço e no jantar. Então, o pessoal assa no almoço para comer no almoço e no jantar. Para manter as carnes aquecidas o dia todo, alguns utilizam uma caixa de isopor revestida de papel alumínio. Já viram, né? A caixa de isopor no centro tem muita caixa de isopor revestida com papel alumínio. A figura a seguir mostra em corte lateral, ou seja, como se eu cortasse no meio, né? E visse por dentro. Uma caixa de isopor revestida de alumínio com carnes no seu interior. Então, ó, eu tenho isopor. Ah, sim, no centro a gente vê o alumínio por fora, né? Mas pode estar por fora ou por dentro. Então, aqui eu tenho a caixa e aqui o papel alumínio, ó, dando uma volta aqui assim. Ó. Considerando o exposto, seja o que foi dito, assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase a seguir. Eita, esqueci a frase a seguir. Ah, a frase está aqui, gente. Olha. A frase a seguir é essa aqui, ó. A caixa de isopor funciona como um recipiente adiabático. O isopor tenta, a troca de calor com o meio. Então, você acha que é o que aqui? O isopor tenta impedir ou facilitar? Impedir. Impedir. Pronto, já eliminamos essas duas, né? Essa e essa. Então, É o igual que a isopor... senhora disse lá na primeira, que eles usam uma caixa de isopor para proteger a comida para ela não trocar o calor. Aonde? Na primeira questão que a senhora falou. Ah, sim, sim. Isso mesmo. A troca de calor. Então, o isopor tenta impedir a troca de calor com o meio por e o alumínio tenta impedir Ó, então, o isopor tenta impedir por convecção ou por condução? O isopor. Função. Convecção, né? Sim. Ó, a convecção, pense no líquido, fervendo. Então, a convecção só ocorre nos líquidos e fluidos, ou seja, no gás e no líquido. O que vai ocorrer nos sólidos é a condução, tá? Condução, ó, queimou a mão na panela, conduziu o calor, certo? Então, o que vai impedir, o que o isopor impede a troca de calor por condução, e o papel alumínio, acabou que sobrou essa aqui já, né? A gente já sabe que é essa. Mas o papel alumínio tenta impedir por irradiação do calor. Lembram a garrafa térmica? A garrafa térmica ó, vocês vão conseguir ver. Vocês conseguem ver um brilhinho aqui dentro? Sim. Então, aqui é Sim. dentro da garrafa térmica. Dentro dela tem um espelho, que é tipo um papel alumínio, né? O papel alumínio também reflete, né? Para refletir as ondas de calor, que é a irradiação térmica. Então, o alumínio impede a troca de calor por irradiação. E o isopor impede a troca de calor por condução. E a convecção só ocorre nos líquidos. Então, a gente já sabe aqui que é essa letra D, né? Essa última aqui. Tá claro? Sim. Tá escuro? Ou tá obscuro? Não, né? Tá tudo certo, né? Bom, pessoal, então,
eu deixei uma atividade lá na sala de aula de vocês do Classroom. Pessoal, eu não sei se aconteceu com vocês, mas ontem eu estava colocando material, né? Trabalhando no recesso, é assim mesmo, professor, é assim mesmo. Estava colocando material e quando eu coloco o material, vocês recebem notificação, mas não significa que é para vocês fazerem naquele horário. Eu coloco o material para deixar já disponível para vocês, para eu não ter que colocar hoje às pressas. Então, eu coloco no dia anterior com tempo, mas não é para vocês fazerem no desespero naquela hora, não. Certo? Porque teve gente que achou, acho que foi no primeiro ano, que achou que era para fazer naquela hora e ficou afobado. Não. As atividades nossas são para o nosso dia de aula, que é quinta-feira. Quinta-feira, a gente tem atividade, a gente faz aqui no grupo, faz junto. E o que vocês não der tempo, vocês fazem fora do horário de aula, mas assim, podem tirar dúvida por e-mail, pelo Google Classroom. Mas não precisa fazer correndo na hora que eu postar, não, tá? O prazo da atividade é sempre com uma semana. Então, se eu postei ontem, né, e nossa aula é hoje, o prazo para a atividade de ontem que eu postei é próxima quinta, na próxima aula. Então, tem tempo tranquilo para todo mundo fazer, certo? Eu queria falar com vocês hoje sobre uma coisinha que vai complementar o que a gente tem estudado. A gente tem estudado, vocês estão vendo aqui a apostila? Estão vendo a apostila? Sim. Sim, né? Pronto. Então, o que a gente usou hoje foi essa equação que vocês já conhecem, que é a equação fundamental da calorimetria, Q é igual a mc delta T. Ele só mudou a ordem aqui, mas tanto faz, tá? Onde Q é a quantidade de calor trocada, aqui, ó, trocada por um corpo, certo? O calor específico de cada substância é o Czinho, e a massa é o M. Então, a gente tem Q macete, certo? Para decorar fácil. Gente, isso aqui, quando um corpo sofre esse aumento ou diminuição de temperatura sem mudar o estado da matéria, sem mudar de fase, a gente chama essa troca de calor sensível, certo? É um calor que não provoca mudança de fase, ele só provoca aumento ou diminuição na temperatura. É um calor sensível. É esse aqui, ó, que é macete. Quais são as fases da matéria? Vamos lembrar aqui, ó, sólida, líquida e gasosa. Tem o plasma também, mas aí já mudou a agregação dos átomos, né? Depois a gente fala do plasma. Então, gente, as mudanças de fase na matéria são do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o sólido, voltando, solidificação, é fácil de decorar, né? Do líquido para o gás, vaporização, quando o líquido vira vapor. De um gás para um líquido, a gente tem a condensação, certo? Gente, do sólido para o gás, o nome é sublimação. Olha que nome bonito, é sublime, né? Sublimação. Do gás para o sólido, tem livros que chamam de sublimação também, mas tem muitos materiais que chamam de ressublimação, que é a volta, né? Do sólido para o gás, sublimação, o retorno é ressublimação. Vamos agora dar exemplos, tá? Do sólido para o líquido, vamos pegar a água, que é a coisa que a gente mais tem, mais abundante, né? Do sólido, do gelo para a água líquida, a gente tem a fusão, tá? Da água líquida para o gelo é a solidificação. Do líquido para o vapor, ou para o gás, a gente tem, né, a vaporização. Então, é aquele vaporzinho que sai do cuscuzeiro com cuscuz quentinho, sai aquela fumacinha ali, é vapor d'água. E ali queima, viu? Eu já me queimei, porque o vapor tem uma alta temperatura
e queima feio. Se você botar a mão ali perto de onde está saindo vapor, você queima mesmo a mão. E do gás para o líquido, a gente tem a condensação. Quando tem essa situação de gás para líquido? Gente, nas garrafinhas de água de vocês na escola, vocês levam água geladinha de casa, né? E aquela garrafinha fica vazando água. Não é vazando água. Ela molha o ambiente onde ela está, porque ela está com menor temperatura do que a água que está no meio externo, que está na forma de vapor no nosso ar. Como a água da garrafinha tem menor temperatura, ela faz com que a água que está no ar, em contato com a garrafinha, ela deixe de ser vapor e vire líquido de novo, ela volta. Ela que está na forma de vapor, ela volta para a forma líquida. E aí, por isso que fica aquela garrafinha que a gente chama de suada, né? Que fica molhado tudo em volta. Porque aquela água em baixa temperatura fez com que a água do ar, que estava em alta temperatura, voltasse, né? Perdesse calor, ela absorve o calor do ar e a água que está no ar vira líquido. Então, isso é a condensação, tá? E um exemplo dessa sublimação é aquelas bolinhas de naftalina. A naftalina, nossa mãe bota lá no armário, né, para poder não ter barata, essas coisas, e a bolinha some. Ela vai diminuindo e some. Por quê? Ali, a naftalina, ela está saindo diretamente do estado sólido para o estado de gás, o estado gasoso. Tanto ela está na forma de gás, que a gente abre o armário e está aquele fedor de naftalina, né? Aquele fedor é a naftalina no ar, no ambiente ali, na forma gasosa, certo? Da forma gasosa para a forma sólida, agora não me vem nenhum exemplo, não. Não me vem nenhum exemplo, não, claramente, assim, tá? Mas é isso, assim, as mudanças de fase. Professora, gelo seco é sólido para gasoso? Gelo seco é sólido para gasoso, isso mesmo, também. É uma sublimação. Bom, quando você não muda de estado, não muda, o calor é sensível. Mas quando há mudança de estado, gente, a gente chama de calor latente. É o seguinte, toda vez que uma substância está absorvendo calor e essa absorção faz com que haja mudança de estado, ou seja, o gelo vira líquido, o calor que entra não provoca mudança de temperatura, ele provoca mudança de estado. É interessante que o gelo, enquanto está virando água, ele permanece em 0 grau. Isso, gente, para substâncias puras, então para água destilada, tá? Não a nossa água que a gente tem aqui, cheia de sais minerais e outras coisas, não. A água destilada, na forma de gelo, na forma sólida, para a forma líquida, ao passar de um estado para outro, ela permanece em 0 graus Celsius. Assim como a água destilada na forma líquida, ao passar para forma gasosa, ela permanece durante toda a passagem em 100 graus Celsius. Ela não muda de temperatura. Porque, professora, mas o fogo ali está jogando calor o tempo todo. Mas ele está jogando calor, está mandando calor, e esse calor está sendo absorvido pela água para causar a mudança de estado, não para causar aumento de temperatura. Ele é todo Professora. para separar as moléculas do corpo. Diga aí. Professora, ontem, minha avó. Peraí só um instantinho, viu? Então, toda vez Ontem, que tem essa boinha. mudança, é calor latente, viu? Calor latente, é mudança de fase. Calor absorvido para mudança de fase. Diga, Rita. Ontem, minha avó colocou uma panela lá no fogo. Só que eu fui pegar na tampa e não estava quente, mas quando eu abri a tampa e o vento e o calor que subiu dali queimou a Sei. minha mão. Como a senhora me explica? Tipo, isso pode ser. Qual é
É calor. Qual é o tipo de calor esse? Eu quero saber. Ah, pronto. O vapor queimou sua mão, ele, ao queimar sua mão, ele é o calor, é transferência de calor sensível mesmo. Tá? Quando ele queimou sua mão, ele não deixou de ser vapor, ele continuou sendo vapor, né? Então, essa troca de calor é calor sensível, tá? Mas, quando o calor, a água que está na forma de vapor vira líquido por conta da garrafinha gelada, por conta da troca de calor do vapor com a água fria da garrafinha de água de vocês, ali é uma troca de calor em que está envolvido o calor latente, que é mudança de estado. Então, ele queimou, mas ele não deixou de virar vapor. Ele continuou vapor, mesmo tendo queimado, certo? Então, aí é calor sensível. Agora, por exemplo, toda vez que esse vapor, ao atingir uma superfície com menor temperatura, vira água de novo, nessa troca, nesse retorno, nessa mudança de fase, é um calor latente. O calor que está envolvido é latente. Deu para entender? Sim. Gente, a fórmula do calor latente é o seguinte, esse Lzinho que eu dei, deixa eu ver aqui. Q é igual a ml. Ou seja, quem é Q? É o calor cedido ou fornecido. Aqui, ó. Calor latente é a quantidade de calor necessária para produzir a mudança de fase em 1 grama da substância. Então, ó, a gente chama de calor latente esse Lzinho aqui, ó. Esse L. Desculpa, esse L aqui. Então, aqui é o calor latente. Cada mudança de fase vai ter um calor latente. Porque pense só, gente, para transformar o gelo em água líquida, eu preciso para transformar 1 grama de gelo em água líquida, eu preciso de 80 calorias. Mas, para transformar 1 grama de água líquida em vapor, eu preciso de muito mais do que 80 calorias. Porque, pense, eu estou agitando muito mais essa substância. Ela que estava na forma líquida, ela passa a ser vapor, ela fica muito agitada. Para que ela tenha essa agitação toda, ela precisa ganhar muita energia térmica. Lembra, energia térmica tem a ver, a temperatura tem a ver com a agitação das moléculas. Então, ganhando muita energia, as moléculas se agitam bastante e aí você tem um aumento de temperatura. Então, esse calor latente de fusão do gelo é 80, mas o calor latente de vaporização do gelo, se não me engano, é 540. Ou seja, ó, de 80 calorias para 540 calorias. 80 eu preciso para transformar gelo em água. 540 eu preciso para transformar água em vapor. Certo? Então, ó, para eu saber quanta energia, já que o meu calor latente, ele depende, é a quantidade de calor que eu preciso para variar 1 grama do material, se eu tenho uma quantidade maior de material, ó, esse Mzinho, eu sei quanto calor eu preciso para aquecer essa substância ao todo. Então, vamos lá, em vez de eu ter 1 grama, eu vou ter 80 gramas. Então, no lugar de M, eu boto 80, tá? Gente, uma coisa que vocês vão ver muito quando se tratar de mudança de fase, de calorimetria, que envolve mudança de fase, calor latente, é esse gráfico, ó. Esse gráfico vai expressar nele, só nele, vai mostrar os momentos em que a matéria está mudando de fase e a temperatura em que essa matéria está mudando de fase. Olha só. Deixa eu dar um zoom aqui, que ele está muito apagadinho.
Olha só aqui. Há uma temperatura, esse eixo fala de temperatura e esse eixo fala de quantidade de calor. A uma temperatura de menos 20 graus, a água está no estado sólido. Isso aqui, essa palavra é sólido, tá? Quando chega a uma temperatura de 0 grau, eu tenho sólido mais líquido, ou seja, a minha água pura está virando líquido. Deixou de ser sólida, está virando líquida. Veja que essa reta aqui, ó, indica que eu estou aumentando a quantidade de calor fornecida, mas eu não aumento a temperatura, ó, ela permanece em 0. Está aqui 0, ó. Mas a minha quantidade de calor está aumentando. Pronto, depois que o meu gelo virou líquido, aí é possível o início do aquecimento. Então, ó, aqui é só líquido. Veja que, à medida que eu aumento a quantidade de calor indo na direção positiva desse eixo, eu estou aumentando também a temperatura, ó. Tá vendo? Eu aumento a temperatura e aumento a quantidade de calor. Então, nesse trecho, o que eu tenho é calor sensível. Nesse trecho, eu tenho calor latente e nesse eu tenho sensível novamente. Gente, aqui mais acima, aos 100 graus, a água começa a mudar para estado de vapor, né? Para virar vapor. Nesse momento, veja que a reta para em 100 graus, ela não sobe mais. Mesmo aumentando a quantidade de calor, ou seja, me dirigindo para o eixo positivo da quantidade de calor, no eixo da temperatura, ele permanece em 100 graus. Aqui, a água vai ficar nessa temperatura até que ela vire totalmente vapor. Só depois que toda ela virou vapor, é que o vapor começa a ser aquecido. Então, o vapor começa a ter uma temperatura maior do que 100 graus, tá? Nesse estado aqui, de novo, eu tenho calor latente, esse aqui. E quando eu tenho a substância aumentando de temperatura, que é a reta inclinadinha, eu tenho calor sensível, que é esse aqui, ó. Esse aqui, tá? Então, era isso que eu queria dizer na aula de hoje, falar para vocês da mudança de estado e do calor latente. Certo, gente? Lembrem que esse L é a quantidade de calorias necessárias por grama para mudar de fase. Veja que eu não estou falando de aquecimento, eu estou falando de mudança de fase. Esse L me diz quantas calorias por grama eu preciso para mudar de fase. Tá? Cada substância, em cada mudança de fase, tem um L específico. Tem um Lzinho próprio. Tá? É como calor específico. Cada substância tem seu calor específico. O calor latente é a mesma coisa. Cada substância tem seu calor latente, que vai variar também de acordo com a mudança de fase. Mas isso a questão vai dar, não se preocupe. Ou a questão vai dar, ou ela vai te dar tudo para você achar esse valor. Então, não tem sufoco, não. É questão de interpretação das questões. Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Estão aqui ainda? Sim. Bom. Diga aí. Gente, e faltou falar que tem lá no exercício de vocês da mistura. Lembram da mistura de substâncias? Aquela formulazinha. Essa aqui, ó. Que a gente misturava, tipo, água a uma temperatura mais
outro líquido a uma temperatura diferente e pedir a temperatura final da mistura, temperatura de equilíbrio. Lembram? Eu não lembro, não, professor. Mais Não? ou menos. Pronto. Quando a gente mistura o café com leite, que a gente pega o café que está muito quente e pega o leite gelado e mistura, a gente obtém uma temperatura intermediária, não é? Nem tão quente quanto o café, nem tão frio quanto o leite. Então, essa temperatura intermediária vai depender da temperatura inicial, tanto do café quanto do leite. Quando a gente faz essa mistura num sistema termicamente isolado, como assim? Dentro de um calorímetro. Um calorímetro é um tipo de isopor, só que ideal. Ele impede muito a troca de calor com o meio externo. E ele também não absorve calor. É tipo, ele faz o mesmo efeito que um isopor, só que melhorado. Se eu misturo essas duas substâncias dentro de um calorímetro, eu não vou ter troca de calor com o meio externo. Então, o calor de uma passou exatamente para a outra. Quando eu quero calcular o meu calor final, com a minha temperatura final de um sistema que eu misturo substâncias, eu vou montar a equação dessa forma aqui, ó. O calor da substância 1 mais o calor da substância 2 é igual a zero, se eu tiver duas substâncias. E se eu tiver 50 substâncias, você vai somar a quantidade de calor de cada uma, né? Mas nunca vou botar isso para vocês, eu só boto com duas. Então, esse aqui vocês podem tirar, ó. É só o calor de uma substância, mais a outra, mais quantas substâncias eu misturar. Isso vai me dizer, quando eu monto essa equação, isso vai me dizer qual é a minha temperatura de equilíbrio do sistema. Por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo, rapidinho, antes de eu encerrar essa aula. Vou tentar aqui. Gente, então, por exemplo, eu tenho uma merda. Entendeu? Eu tenho um quilograma de água. Não, 1 quilograma não, ficou demais. Vou tentar ver o outro exemplo. Rapidinho. Vamos supor que eu tenha 500 gramas de água. E aí eu vou misturar essas 500 gramas de água com 50 gramas de ouro. Tá? Quando eu faço isso, o que eu tenho? Eu vou ter o calor da água mais o calor do ouro. Lembram dessa fórmula que eu fiz na sala? Esse É o que mandou de novo. mais Q2 é igual a zero. A gente fez várias questões dessa na sala. Estão lembrados, não? Ah, sim, agora deu uma lembrada. Oi? Sim, agora eu lembrei. Lembraram, né? Então, só relembrando isso, porque tem uma questão dessa lá no exercício. Gente, por agora, eu vou encerrar a aula aqui pelo Meet.
Essa aula fica gravada, caso vocês queiram voltar a ver ela, fica lá gravada no. Vou botar o endereço no YouTube. E vou ficar agora no WhatsApp para tirar dúvidas caso vocês tenham do exercício. Eu recomendo que vocês peguem para fazer o exercício agora, porque aí não vai ficar acumulado, né? A gente tem ainda algum tempinho antes da próxima aula de vocês. Então, peguem para fazer agora. Tá aqui, ó. É só você vir na sala de aula de vocês. Vem na sala de aula. Tem lá exercício e tem o exercício da data de hoje. São poucas questões aqui, ó. Calor latente, ó. Isso aqui. Tá aqui, ó, o exercício, tá? Façam agora, porque aí eu tô aqui no chat, no WhatsApp, e posso ajudar vocês, tá? São poucas questões. E, gente, qualquer sugestão, qualquer coisa que vocês gostariam que eu fizesse, pode falar comigo, pode falar com Silvaneide, porque o objetivo aqui é a aprendizagem. As atividades aqui serão computadas sempre por participação, gente, não por acerto. Agora, tentem acertar, né, porque é bom para vocês, o desenvolvimento de vocês. Mas, assim, não se afobe, não conseguiu, não precisa chorar, tá? Não precisa ficar nervoso. Manda um e-mail para mim, eu não consegui, professora. Ou mande um recado lá no Classroom. Ó, professor, não consegui, tem lá, manda mensagem, eu recebo no pessoal, no particular, tá? Então, tchau, gente. Beijo. Até a próxima. Tá? Até. Beijo, Tchau. tchau.